Olá, muito boa tarde. É já no próximo sábado que o Porto recebe a segunda edição do Fates Night Out. A iniciativa é das equipas jovens de Nossa Senhora, que estão representadas hoje aqui no programa Eclésia pelo Tomás Toscano e o Miguel Caeiro, com quem vamos conversar dentro de momentos, mas para já ficam os temas da atualidade religiosa. Tesauros é um projeto que otimiza a inventariação do património da Igreja. Dar significado ao património móvel e imóvel que a Igreja tem, porque quando reconhecido e preservado, torna-se uma porta de diálogo com o mundo. O projeto Tesauros foi apresentado num convite a todas as dioceses e demais instituições para a prática online dos seus inventários e troca de boas práticas. A grande novidade é que pela primeira vez elas vão ser conjugadas e conciliadas numa plataforma que é comum e é também a consequência e o resultado de um trabalho concertado que nos últimos anos tem vindo a ser feito, concertado ao nível dos métodos, dos procedimentos, das formas de fazer inventário e, portanto, só podemos conciliar todo este trabalho se de facto houver essa uniformização e a plataforma vai, de alguma forma, dar visibilidade a um trabalho que é muito pouco conhecido, que vai ser hoje apresentado e que vai crescer agora naturalmente ao longo dos anos. Pela primeira vez e para o público em geral, quer-se disponibilizar o património que tantas igrejas no nosso país encerram. O objetivo também de transmitir a ideia de que temos um património, na maior parte dos casos, herdado, enfim, há algum património recente, mas na maior parte dos casos é um património herdado, que tem uma função religiosa e uma função cultural e, concretamente, o passo que, de um modo significativo, vamos dar a partir de hoje, ou a partir dos próximos dias, de ter o inventário disponível para todas as pessoas, é um passo que ajuda também as pessoas a perceberem a dimensão cultural do nosso património, do património imóvel e, fundamentalmente, do património móvel, que é aquilo que é o objeto principal deste projeto. Disponibilizada online, a plataforma Tesauros reconhece o que existe e abre caminhos de trabalho concertado. É sem dúvida um projeto fundamental para afirmar o diálogo entre o património da Igreja e da sociedade, na medida em que desde logo ele se disponibiliza ao público em geral e é partilhado de uma forma alargada e isso para nós também é uma meta muito importante. É um sinal evidente de que a Igreja não só não está descuidada, mas cuida do seu património, coisa que não é novidade, de facto tem vindo a fazê-lo, mas agora, com o esforço que temos vindo a fazer, estamos a conseguir congregar esforços de tal modo que os passos que se deem não se percam, o que nem sempre acontecia em situações anteriores, que eram muitas vezes o inventário era feito com recurso a terminologias diferentes, a suportes informáticos diferentes que depois não davam para somar. Neste momento, com esta iniciativa, o trabalho que se faz é um trabalho que não tem por que ser perdido quando as pessoas mudam nos diferentes serviços da Igreja. Diferentes públicos se juntam em torno de uma herança, a academia, a Igreja e as novas gerações que crescem na procura do seu passado e também protagonistas do diálogo que o património constrói para o futuro. Torre, Igreja e Museu dos Clérigos, um triplo convite a descobrir na cidade do Porto. Um exemplo de boas práticas do património resgatado, valorizado e oferecido a quem é visitante. De ícone da cidade e do país para a descoberta de património que ajuda a contar a história. A Torre dos Clérigos, inaugurada há 269 anos, guardava em si tesouros que hoje querem-se disponíveis para públicos variados. Um processo iniciado em 2013 com a valorização do edifício e que é um exemplo de boas práticas do património resgatado. Para além deste edifício, para além deste ícone, há por trás e entre portas todo um património que merece ser destacado. Nós estamos a falar de um acervo, não é? Neste momento que conta com cerca de 1.775 peças desde o século XIII até mais atuais, mas de facto nos permitiu, após a musealização, poder mostrar este espólio, este acervo, que no fundo
faz parte, não é, da história da Irmandade dos Clérigos, a quem devemos, não é, todo este monumento e tudo que estamos a viver atualmente. Nascido pelas mãos do arquiteto Nicolau Nasoni, conhecemos um monumento barroco do século XVIII, ímpar na cidade do Porto. A torre, a igreja e o museu, que agora integra a rede portuguesa, são a casa de um espólio com 1775 peças que importa valorizar preventivamente. Hoje temos um conjunto fantástico de esculturas e que percebemos hoje, porque também estão a ser estudadas, temos escultura do século XVI, não é? Portanto, e que está... E que, no fundo, elas foram estando em bom estado de conservação. Claro que o restauro trouxe, não é, mais dignidade. Conseguimos perceber que havia umas que estavam repintadas, conseguimos chegar à sua originalidade. Altares que, no fundo, também estamos a falar de património integrado, que depois de recuperado conseguimos perceber o que escondiam por detrás, nomeadamente uma mesa de altar ou uma frontal de altar pintado do século XVIII. E será a partir da história reconhecida e preservada que se abrem caminhos de diálogo, na certeza de que procurar o ícone da cidade do Porto é apenas o primeiro passo para outras descobertas. O percurso que se faz, não é? Porque para subir à torre faz todo aquele percurso pelos espaços do museu, pela igreja. É engraçado perceber os turistas e não só, também habitantes, que não imaginavam o tesouro ou o que lá estava guardado. Portanto, é interessante perceber isso. A torre vai ser sempre a torre, seremos procurados pela torre, mas por que não aliar ou juntar ou complementar a torre, o museu e a igreja? Todos ganhamos com isso. São boas práticas do património resgatado, valorizado e oferecido a todos, que importa propor e estender para que, pela positiva, se mostre a cultura e o que se herda continue a falar. É uma grande oportunidade que se abre. Aliás, nós já tivemos peças, esculturas que estiveram em outras exposições, portanto, há portas para estas parcerias que vão surgindo. Temos pessoas também que nos procuram porque querem, não é, conhecer o acervo, querem conhecer esse património, no fundo, que foi sendo constituindo ao longo de vários anos. Também a divulgação é fundamental. Este é um trabalho nunca terminado. Propor o património será sempre tarefa de todos e aqui, em concreto, da Irmandade dos Clérigos. Iniciou a construção do Mosteiro Terapista na Diocese de Bragança Miranda. O Bispo diocesano explica como começou o projeto. É uma enorme graça e é um momento de grande esperança. Acreditamos profundamente que é um sonho de Deus a presença monástica dos monjas terapistas neste mosteiro que surge em Palassolo, o Mosteiro Terapista Santa Maria Mãe da Igreja. Há 3 anos que começou este caminho. Tive a graça de conhecer o mosteiro de Vitorquiano, a mais ou menos 80 km de Roma, já na diocese de Viterbo. Conheceu nos tempos em que estava em Roma? Não, já como já bispo depois da diocese, numa peregrinação diocesana e através dos beneditinos com os quais tive muita relação durante o tempo em que estive em Roma, em Santo Anselmo, e a abadesa do mosteiro de Vitorquiano, onde estão cerca de 80 monjas, manifestou o desejo de fundarem o 8º mosteiro, e a intuição era em Portugal, a propósito do centenário das aparições de Fátima. Isto foi em 2016 e na preparação do centenário, mas elas precisavam de um sinal, que houvesse um bispo português a manifestar esse desejo, mas nenhum de nós também sabia, e por isso esta graça, e eu manifestei esse desejo de as acolher em Bragança, Miranda. Foi imediato essa sua Foi imediato, intuição? Sim, porque São Bento é padroeiro da diocese, é a única diocese da Península Ibérica que tem como padroeiro São Bento. Já tinha existido um mosteiro beneditino há 474 anos, e durante 400 anos, e depois desde 1545 a criação da diocese de Miranda deixou de existir, o mosteiro de Castro de Avelange.
E então, pela linha espiritual de São Bento, Ora et Labora, e nesta mesma continuidade fizemos esse acolhimento. Porque é que entende, acredito que o Bispo da Diocese de Bragança Miranda assim o entenda, a fixação de um mosteiro de vida contemplativa também como um fator relevante para a sociedade e para a Igreja local? Ao longo da história da Igreja e de todos os mosteiros, tanto na idade contemporânea como antes, foram fatores de desenvolvimento integral, cultural, não está em causa espiritual. só a vida contemplativa e de silêncio que ali acontece. Exatamente, mas de todas as pessoas que virão ao mosteiro, como de resto os 8 mosteiros fundados também por este mosteiro vitorquiano e tantos outros têm sido esses fatores de desenvolvimento. Poderá não ser num momento inicial, mas depois sim, não só aqueles peregrinos que vêm, as pessoas que vêm fazer a experiência ao mosteiro, mas tudo aquilo que de beleza da oração, do tal olhar contemplativo de que falávamos, que hoje tão necessário é a busca do silêncio, da espiritualidade, do ir às fontes da fé e às raízes cristãs, e Palassolo será sem dúvida um centro que há de atrair tantas pessoas que andam à busca de Deus e à busca do sentido para a sua vida. E para aprofundar estes temas, basta uma visita ao site da Agência Eclésia, agência.eclésia.pt, que é o portal informativo da Igreja Católica. Estamos a poucos dias do Fates Night Out, que no sábado visita o Porto pela segunda vez. O Tomás Toscano e o Miguel Caeiro integram as equipas jovens de Nossa Senhora que promovem esta iniciativa. Começo pelo Tomás. O Porto é a segunda vez que vão realizar o Fates Night Out no Porto, mas esta é uma iniciativa que tem já visitado algumas cidades, começando por Lisboa, mas já passou por Évora, agora ao Porto. O que é que as equipas Nossa Senhora jovens, no caso, convém ter essa ressalva, pretendem com este formato? Trata-se de um formato de convidar as pessoas a refletir. E ele tem aumentado, tem visitado cada vez mais cidades. Exatamente, ele tem sido um projeto em constante crescimento, que isto começou em 2013, foi este ano a 6ª edição em Lisboa, vamos ter agora a 2ª no Porto, este ano foi para Évora, e o ano passado já fomos até para São Paulo, também foi assim... Já se internacionalizou. Já nos internacionalizámos, exatamente. Aqui o grande objetivo isto é um bocadinho inspirado nas TED Talks, no formato das TED Talks. Temos neste caso 12 oradores com 7 minutos cada um para falar sobre 12 temas diferentes. E aqui o objetivo é de facto promovermos ou darmos a possibilidade das pessoas crescerem na fé e conhecerem a fé em diferentes áreas. Eu acho que isso é a grande mais-valia deste projeto que as equipas criaram. Miguel, no Porto vão ter estes oradores, há nomes que se podem avançar, temas? Sim, sim senhora. 12 oradores, como dizia o Tomás, 7 minutos cada um, e de facto tentamos também pegar um bocadinho a oradores com backgrounds diferentes, que intervenham na Igreja de áreas diferentes, em momentos diferentes e também de gerações diferentes. Assim, se calhar como nomes principais que possamos já trazer aqui, Dom Manuel Linda, Bispo do Porto, e que também tem uma crescente entrega ao trabalho com os mais novos e também um grande carinho pelas equipas de jovens Nossa Senhora. Por outro lado, Aura Miguel, vaticanista, muito conhecedora do movimento também e de toda a envolvente internacional deste mesmo movimento. E por outro lado também Padre José Frazão, provincial da província portuguesa da Companhia de Jesus e que nos vem falar os três sobre temas bem diferentes, acompanhados de todos os outros oradores, portanto um painel diverso. Há mais, mas vale a pena reter que estas comunicações curtas acabam por ser mais eficaz e prender mais a atenção das pessoas, abordando temas diversificados, mas de forma assim mais condensada. Exatamente, eu acredito que sim. De facto, 7 minutos é um grande desafio para os oradores, temos tido essa noção,
E é também uma grande capacidade que o evento tem de trazer várias opiniões diferentes num curto espaço de tempo, mas que conseguem de facto ser mensagens muito específicas, muito claras, muito concretas, e que de facto são uma forma de apostolado importante, trazendo esse testemunho daquilo que é a vida deles na vivência da fé e que nos inspira a nós, jovens, e não só, a vivermos também a nossa fé de uma forma melhor. Tomás, é promovido pelas equipas jovens de Nossa Senhora, mas não se destina apenas a jovens, portanto é para quem quiser exatamente, para quem estar quiser presente, não exatamente, é? E conseguir. Exatamente, sim. Os bilhetes estão à venda e as equipas destinam-se a pessoas, ou jovens, neste caso dos 16, 17 até aos 30. Mas o evento não é de todo só para esse intervalo, exatamente, não é exclusivo, isto é para quem quiser. Famílias, venham amigos, venham toda a gente, nós queremos mesmo sala cheia para podermos todos usufruir. Mas reconhecem que, e talvez também com isso, o objetivo destas iniciativas, que é preciso estimular, particularmente nos mais jovens também, embora em todos, mas esta dimensão de reflexão e do parar um bocadinho, fazer algumas paragens e pensar outras realidades, acaba por ser estruturante para a própria vida de cada um. Exatamente. As equipas têm muito, precisamente por se inserirem neste intervalo de idades, dos 16 aos 30 anos, é uma fase de muito autoconhecimento, muito crescimento, e as equipas estimulam mesmo isso e a partilha, e por isso é que nós temos sempre um casal connosco nas reuniões mensais, temos um assistente espiritual, porque queremos mesmo crescer, descobrir as nossas vocações, e estes eventos que as equipas criam, nomeadamente o Fades Night Out, permite um bocadinho isso também, o crescermos em várias áreas, termos conhecimento de várias histórias, e até os intervalos do evento são intervalos que nos permitem, que nos dão um bocadinho de tempo para absorver aquilo que ouvimos, para anotarmos uma outra ideia que nos ficou. Portanto, estimulamos mesmo essa vertente de discernimento um bocadinho daquilo que foi dito. Miguel, isto é um bocadinho o espírito das equipas também, e no seu caso, o que é que um dia o levou a descobrir e a querer participar nas equipas jovens de Nossa Senhora? Muito bem. Eu acredito que tenha sido através de uma peregrinação, isto até um bocadinho para explicar um bocadinho o movimento. O movimento das equipas jovens de Nossa Senhora concretiza-se essencialmente numa reunião mensal, como o Tomás explicava agora mesmo, que é acompanhada por um casal e por um assistente espiritual. Portanto, o grande momento da concretização do evento é através de uma reunião mensal em que se partilha, em que se leva um tema proposto para se discutir, para se crescer, para se amadurecer nesse mesmo tema. Mas as equipas vivem também de muitos outros eventos ao longo do ano. São eles as peregrinações de maio e de outubro, conferências, encontros nacionais, encontros internacionais, e concretizam-se também neste mesmo momento do Face Night Out, agora cada vez mais espalhado por Portugal e pelo mundo, e com cada vez mais foco em mais pessoas. Tomás, este é um desafio para os mais jovens hoje. Por vezes as novas gerações são assim um bocadinho apresentadas como sabendo já tudo e não precisando do conselho dos mais velhos. Portanto, é um chavão já muito clássico, mas como o Miguel sublinhava, este ADN das equipas passa muito por isto, por refletir sobre temas, ganhar conhecimento, para depois tudo isto ser transformante na vida concreta de cada dia, não é? Um bocadinho isso. Sim, é um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há bocado. Acho que aqui o objetivo é nós podermos beber de tudo isto e depois levar isto para a nossa vida. E o grande objetivo, e nós dizemos muitas vezes que isto é um projeto para a Igreja, nós fazendo parte da Igreja temos de ser ativos. E acho que quanto mais conhecedores nós formos e quanto mais contacto tivermos com diferentes histórias e diferentes realidades, acho que poderemos servir melhor ainda a Igreja, não é?
Esta é também uma realidade, e pergunto a ti, Tomás, esta vontade de aprofundar conhecimentos, entre os membros das equipas Jovens de Nossa Senhora há esse espírito, mas como é que é depois o vosso relacionamento e a vossa atitude perante aqueles com quem convivem no trabalho, na faculdade? Há esta preocupação também de tentarem transmitir-lhes este espírito que vocês vivem? Notam apetite nestes vossos colegas também por estas realidades? Acho que há muita curiosidade em querer conhecer estes movimentos. Nós não escondemos nada, não é? Eles sabem que nós fazemos parte de movimento como das equipas de jovens ou de outros. E eu acho que há alguma curiosidade, porque eu acho, isto se calhar é uma ideia muito própria minha, não sei, mas eu acho que nós temos uma alegria e uma forma de estar que de certa forma contagia, e há assim às vezes uma curiosidade em querer perceber o que é isso, o que é que te leva a ser assim. Lança a curiosidade no Lança-me curiosidade, sim, e também o Fates Night Out é ótimo para trazer pessoas que se calhar têm essa curiosidade, que venham para poder também absorver disso e perceberem que é bom. Miguel, e para ti o que é importante estar nas equipas? O que é que te ajuda na vida? Aqui é sobretudo, também pegando isto que estávamos aqui a conversar há bocado, o facto de termos em formatos diferentes, maneiras diferentes de pomos a nossa fé a crescer. Ou seja, sendo através de um jantar na reunião de equipa, ou no momento de partilha, ou se for algo que nós gostamos de fazer através de uma caminhada, numa peregrinação, num encontro com jovens também de outros países, ou até mesmo numa conferência, num movimento destes, num evento destes. Acho que, portanto, há uma oferta muito grande de formas diferentes de trabalharmos esta nossa fé. Portanto, esse é, se calhar, um dos pontos muito fortes das equipas de Jovens de Nossa Senhora. Muito bem, Miguel, Tomás, obrigado por terem estado hoje aqui no programa Eclésia. Fica o aperitivo do Fates Night Out, que é já no próximo sábado, mas também o convite a quem nos vê, particularmente os jovens, a descobrirem as equipas Jovens de Nossa Senhora. Obrigado pela vossa presença aqui. Termino a lembrar que logo pelas 22h45 ainda pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.